Este é um vídeo do Grupo de Pesquisa de Metamateriais e Estruturas MSU, integrado ao Laboratório LabFIS da Universidade Federal de Itajubá. Vamos continuar lendo, então, as informações do arquivo de exemplo 1. Agora, vou ler outra linha do texto. Então, repito essa linha aqui, dou um Ctrl C, Ctrl V, li esse aqui, e agora vou ler o número de elementos. Então, o número de elementos ele está armazenado dentro da minha variável self. Então, o que eu vou fazer é ler dentro desse arquivo 1 e vou armazenar ele no nível dentro da minha variável self. E ele vai ser número de elementos. Então, aqui li até essa parte. Então, eu já sei o número de elementos e o número de nós. Se já conheço o número de elementos e o número de nós, já posso definir o tamanho dos meus vetores de nós e meus vetores de elementos. Então, posso fazer aqui um allocate e vou alocar esse vetor de nós, que eu defini. O tamanho desse vetor de nós vai ser o número de nós que eu li lá em cima. E vou alocar também o vetor de elementos. E esse vetor de elementos vai ter um tamanho do número de elementos que eu li. E fecho parênteses. Então, aqui, o que eu faço? Eu tinha definido uma variável que ela tinha um tamanho qualquer. Agora, eu já sei o tamanho dela. Vou falar, temos 3 nós e temos 3 elementos. Então, você vai criar 3 nós e 3 elementos com todas as informações dos nós e com todas as informações dos elementos. Então, vamos ver o que acontece quando eu rodo passo por passo. Vamos verificar o que acontece com essa nossa variável self. Então, vou dar um start aqui. Se eu dou de novo aqui, ele vai parar no meu breakpoint. E ele já fez aqui dentro do meu self a leitura do número de nós e do número de elementos, como podemos observar. Até esse ponto, antes da alocação, os vetores de nós e de elementos, eles não tinham tamanho definido. Na hora que eu falo, os nós vão ser 3 nós, e os elementos vão ser 3 elementos, ele vai mudar isso aqui. Então, vamos verificar, se a gente dá um step over aqui, ele agora criou, aparece essa cruz aqui à esquerda. O que ele está fazendo é que ele criou os nós. Então, vemos que para o primeiro nó tem todas essas variáveis. Ele criou 3 variáveis de nós, cada uma delas com todas as informações do type. E ele criou o vetor de elementos com 3 posições. Cada uma dessas posições com todas as variáveis definidas no type element. Então, vamos dar um stop aqui e vamos continuar com a nossa leitura. Então, ele leu até aqui, número de elementos. Agora, ele vai continuar lendo 2 linhas em branco, que eu já tenho aqui em Ctrl V. Ctrl V, ele vai ler as 2 linhas em branco. E agora ele vai passar a ler as informações dos nós. O identificador, a coordenada X e a coordenada Y. Aqui, então, vamos fazer uma pausa para definir as nossas entradas de dados. Então, eu vou fazer uma entrada de dados me valendo de um loop aqui. Eu vou fazer um varrido, uma varredura, por cada um desses nós. Então, eu vou ter um contador que vai variar de 1 até 3.
E eu vou definir esse contador como sendo um contador I, que vai variar de 1 até o número de nós que eu tenho no meu programa. E vou fechar esse do aqui. E aí, em vez de eu fazer a leitura dentro desse problema estrutural, vou chamar uma subrotina de leitura dos nós. Por quê? Porque eu vou fazer a leitura lá no meu módulo. Então, é como se você tivesse a sua empresa dividida em setores. Se ingressam os insumos do setor de motores, você vai fazer a entrada desses insumos ou a verificação lá no setor de ou vai dividir lá para o setor de motores essa função. Então eu vou fazer uma leitura dentro desse módulo de nós. Então, para entrar, eu vou fazer a leitura para cada um dos nós. Para o primeiro nó, vou ler essas informações. Para o segundo nó, vou ler essas informações. Para o terceiro nó, vou ler essas informações. Então, essa variável de entrada aqui vai ser para cada um dos nós. Então, vocês viram lá que na árvore do self, agora, depois que eu aloquei, aparecem 3 nós, 3 posições para esse nó. Vou percorrer cada uma dessas posições com esse contador, que ele está variando de 1 até o número de nós. Então, ou seja, de 1 até 3. Então, na primeira passagem desse loop aqui, ele vai fazer para o nó 1, quando I vale 1. E esse self not I ou not 1 identifica então o primeiro nó. E vou fechar aqui os argumentos dessa minha subrotina. E agora, eu não defini ainda esse read nós. Vou lá dentro do meu módulo de nós e vou fazer a leitura dos meus nós. Então, vou colocar aqui o comando contains para falar que existem outras subrotinas dentro desse módulo. E a subrotina que eu vou definir aqui é a subrotina de leitura de nós. E o argumento dela, se vocês olham, aqui ó, eu estou dentro do problema estrutural. Então, dentro do problema estrutural, o self é um self type problem. Só que eu avancei um nível. E o argumento agora é o node. Então, eu olho aqui o node, ele é um type node. Ou seja, o argumento do self é um type node. Então, agora, o argumento de entrada é um type node, que sempre deve ser dessa forma. Ou seja, o self em cada um dos módulos vai ter a mesma forma do próprio type. Por isso que eu avanço aqui, dentro da minha leitura de nós, um nível, para me referir justamente que agora já não estou entrando nesse read nós com o type problem, senão que eu estou entrando um nível adentro desse type problem, que se refere justamente ao type nodes. Eu avancei aqui na minha árvore um nível e vou fazer essa leitura para todos os 3 nós. Ou seja, eu vou definir aqui uma variável local. Vocês podem fazer direto ou podem fazer com variáveis locais. Vamos fazer das duas formas. Então, inicialmente, vou definir uma variável local, que vai se chamar identificador do nó. E vou definir 2 variáveis reais, que vão ser a coordenada x1 e a coordenada x2. E lembrem que eu estou posicionado na leitura justamente aqui. Ó. Eu acabei de ler essa linha aqui.
Agora eu vou ter que ler esse aqui. Então a sua rotina vai se encarregar de ler o identificador, a coordenada x1 e a coordenada x2. Então vou fazer essa leitura do arquivo que eu armazenei na unidade 1. Vou ler o identificador do nó, a coordenada x1 e a coordenada x2. Só que essas são variáveis locais. Eu ainda vou ter que inserir ela na minha variável de entrada e saída dessa sua rotina, que é o self. Então, uma forma é entrar o self é uma variável typeNotes, então eu vou ingressar o nível nessa árvore do type. Então, dentro do self, vamos deixar em maiúsculo, eu vou ingressar um nível aqui, que seria dentro do identificador desse ali. E vou armazenar essa variável local que se chama idNote. Agora, vou armazenar dentro da minha variável de entrada e saída, que é o self, as outras variáveis. Então, lembre que o self ele tem um vetor de 2 posições para as coordenadas. Então, esse vetor ele chama x, e na posição 1 eu vou armazenar a minha coordenada x1. E na minha posição 2, vou armazenar a minha coordenada x2. Então, com isso, eu fiz a leitura de entrada de dados. Agora, vou finalizar essa sua rotina aqui de leitura de entrada de dados. Então, vamos deixar ela deslocada um pouquinho aqui para frente, só para indicar que ela é essa sua rotina.